Fala aí para mim, será que a tua API de fato é uma API RESTful? É isso que a gente vai debater no vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueça, tá, de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo em suas redes sociais e ativar o sininho de notificação. Bora chegar a 20 mil inscritos aqui no canal. E agora, vamos debater aqui REST versus RESTful. Primeiro, conceitos, né? REST é um estilo de arquitetura que foi descrito por Roy Fielding na sua tese de doutorado nos anos 2000, que possuíam 6 restrições obrigatórias. Então, se a gente for olhar aqui quem foi Roy, no início dos anos 2000, aqui é um artigo do Medium, modelo de maturidade de Richard para as APIs REST, escrito por Rivaildo Jr., nos anos 2000, Roy Fielding apresentou em sua tese de doutorado o padrão REST. O principal objetivo desse padrão era tentar resolver protocolos de SOAP com alta complexidade de implementação e lentidão na comunicação. Embora não seja um padrão novo, REST tem ganhado bastante destaque nos últimos anos, sobretudo depois da popularização da arquitetura de microserviços. O problema é que nem sempre implementamos o padrão REST da forma que foi originalmente especificada por Roy Fielding, já que para ele uma API só pode ser considerada REST se de fato implementar um conjunto de constraints. Perfeito? E o conceito de RESTful é quando uma API segue na prática todas estas restrições. E quais restrições são essas? As restrições são: número 1, interface uniforme. O uso consistentes de endpoints e formatos de representação JSON, XML, etc. 2, separação cliente e servidor. Front e back evoluem de forma independente. 3, sem estados, stateless, que o servidor ele não guarda um contexto de sessão do cliente. 4, cacheável, respostas que informam se podem ser cacheadas ou não. 5, arquitetura em camadas, o cliente não precisa saber se fala com o servidor final ou intermediário. E Hate OS, que é as respostas acabam trazendo links para navegar pelos recursos, orientando o cliente sem precisar de documentação externa. Perfeito? E para isso, para verificar se as APIs realmente são consideradas RESTful, existe o modelo de maturidade de Richardson, que é o RMM. É uma escala para medir o quão RESTful é a sua API. Então, aqui nós temos o Richardson Maturity Model. Leonardo Richardson fez uma análise em centenas de APIs diferentes e dividiu em 4 categorias para identificar o nível de maturidade da API com base no quão elas são compatíveis com REST. Esse modelo foi chamado de Richardson Maturity Model. Ele utilizou 3 fatores, né? Endpoints, URI, HTTP Methods e HateOS, que nada mais é do que Hypermedia. Quanto mais um serviço emprega esses conceitos, mais maduros ele deve ser considerado. Ou seja, ele criou, basicamente, do 0 ao 3, né, 4 níveis de categorias aqui, sendo o nível 3 considerado o suprassumo das APIs. Então, se tu tem esse nível 3, significa que a tua API é 100% RESTful. Perfeito? O nível 0, pessoal, é o que ele chama de The Swamp of POCs, que nada mais é do que tudo num endpoint só, normalmente com post e com payload gigante, certo? Então, o nível de maturidade 0
não utiliza recurso de endpoint, nem HTTP methods e muito menos HTOS. É tudo num endpoint só com um post e um body gigante ali. O level 1 de maturidade diz respeito a recursos, tá? Então, o nível de maturidade já considera a utilização de eficientes endpoints. Os recursos eles são mapeados, mas ainda não empregam o uso eficiente dos verbos. Então, geralmente, eles utilizam apenas gets e post. E ele disse que, na experiência dele, então, abre aspas, né, diria que a maioria das APIs atualmente estão neste nível de maturidade. O nível 2 diz respeito a verbos de HTTP corretos. O uso consistente de get, de post, de put, de delete e de patch para atualizar algo parcial. Então, quando a sua API realmente utiliza todos esses verbos aqui, significa que ela está num nível de maturidade 2, beleza? Que na minha visão do Matheus, muitas APIs estão neste nível aqui, neste level aqui. E o level 3, né, o nível 3 de maturidade, faz uso eficiente dos 3 fatores dos outros níveis de maturidade e também de HTOS, que o objetivo dos controles hipermídia é que eles nos digam o que podemos fazer e seguir qual endpoint de recurso correto para manipulação de dados, tá? Então, é basicamente links com resposta para recursos para que você consiga se guiar em navegação, digamos assim, tá? Concluindo aqui esse artigo, né? Apesar de achar que atualmente HTOS é impraticável, esse é um modelo de classificação. Esse modelo serve para times que buscam melhorar o ecossistema interno da empresa e essa classificação pode ajudar a definir um norte em um processo de melhoria contínua. Aqui, pessoal, o que eu vejo, Matheus, né? Eu pratico até o nível 2, de 0 a 2, e eu não uso esse 3, tá? Para mim, não faz muita diferença. Mas nessa versão aqui, né, eu vejo que existem 2 lados, tá? Eu vejo o lado purista, que é onde você não seguiu todas as restrições. Então, restrições. Portanto, não é RESTful. E nós temos o lado pragmática da coisa, pragmático, que é basicamente se já está no nível 2 e atende, vamos botar aqui, a maioria dos princípios, vale chamar de RESTful, mesmo sem o tal HTOS. Perfeito? Ou seja, o termo REST ele acabou se popularizando tanto que hoje muita gente usa só para dizer que minha API tem endpoints com get, post, put, delete e retorna JSON. Certo? Mas fala aí nos comentários, pessoal, vocês utilizam todos esses níveis de maturidade? Cara, raramente eu vi já API com esses links, tá? Mas é o que está dizendo, se tu pegar um livro realmente de fato que emprega RESTful, tu vai ver que eles comentam exatamente isso, né? Você tem que, através de um endpoint, você tem que nortear outros para talvez de forma automatizada usufruir disso e criar rotas dinâmicas, enfim. Beleza? Bom, quis trazer só essa fundamentação para vocês e é isso. Um forte abraço e até o próximo. Fui!